Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao canal Pós-Graduação na Europa. E hoje tem uma live para você, profissional de saúde. Eu estou aqui com Gesseli Vivan, especialista em validação de diplomas para médicos, enfermeiros, dentistas na Europa, para que você possa exercer a sua profissão. Sim, no velho continente. A Gesseli sabe tudo, todos os processos para você, doutor, doutora, aí no Brasil, migrar legalmente para a Europa, exercendo a sua profissão de diversas maneiras. A Gesseli vai explicar aqui para gente. Gesseli, muito boa tarde, muito obrigado por participar dessa entrevista. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e tudo que eu puder ajudar a esse profissional da saúde que está interessado em morar na Europa e que certamente a Europa precisa muito dele. Olha aí, hein? Ela vai entregar o ouro aqui para vocês, vai falar muita coisa. Então divulga. Se você conhece alguém que é da área de saúde, divulga essa live. A gente está no Spotify, no YouTube, no Instagram. Fala para todo mundo, Paulo Santiago, Gesseli aqui, falando para os profissionais de saúde brasileiros. E Gesseli, mas conta um pouquinho da sua história. Como você começou a trabalhar com profissionais de saúde que queiram exercer as profissões na Europa? Fala pra gente. Bah, vou ter que voltar um pouquinho do tempo aí, né? No túnel do tempo. Olha só, obviamente que assim diz que a gente tá, a gente tem um tempo de história, não pode desconsiderar isso para dizer onde é que a gente chegou. Eu fui professora universitária durante muito tempo no Brasil. Então, quando eu decidi mudar para a Europa, essa minha bagagem acadêmica acabou me acompanhando. E quando eu cheguei aqui em 2014, 2015, que eu cheguei efetivamente em Portugal, a gente estava começando a ter a vinda dos profissionais da área dos mestrados, dos doutorados, estava começando a fazer os ingressos acadêmicos para os primeiros acordos que se fez com Portugal. E eu rapidamente entrei dentro dessa área porque era uma área que eu dominava muito, que era a área acadêmica, entender como é que as universidades pensavam, como é que elas entendiam os processos de ingresso e também a realidade de um aluno que vem do exterior para Portugal, né, que se internacionaliza. E, na verdade, eu te diria que assim, que os médicos começaram a me encontrar. Não fui começando os primeiros processos lá em 2014 e rapidamente foi a área que eu mais me afinei, porque são os processos mais complexos, porque a gente tem muito mais desafios, digamos assim, na hora de fazer os reconhecimentos dentro da área da saúde. No começo eu fazia de todas as áreas do conhecimento, e depois, como eu percebi o nível de dificuldade dos processos de reconhecimento da área da saúde e também a possibilidade que essa titulação permite, porque um profissional da saúde pode não só atuar em Portugal quando ele reconhece aqui, mas atuar em 27 países e ter oportunidades, às vezes, em mais ainda, em mais de 30. Eu disse, não, vou focar na internacionalização de quem pode criar um universo de oportunidades muito maior. E aí decidi ficar especificamente dentro da área da saúde, por um nível de especialização maior, por uma entrega diferenciada e especificamente na área da saúde. Então, hoje, eu consigo dar para os profissionais da área da saúde um conjunto de conhecimentos que poucos têm, porque eu me especializei muito fortemente na área da saúde. Não, interessante, interessante. Você mencionou que você faz a validação em Portugal e a partir de Portugal isso pode ser expandido para os outros países membros da União Europeia. Uhum. Muitas vezes da União Europeia e também espaço Schengen, porque tem mais países que não fazem parte da União Europeia, mas fazem Mas parte do espaço Schengen.
e que também possibilitam a atuação desses profissionais. Existem acordos dentro da União Europeia que identificam algumas áreas que, ao fazer o reconhecimento ou uma formação inicial em um dos países, o profissional poderá atuar em todos os outros. E no caso específico da área da saúde, as áreas da saúde são as áreas que normalmente são beneficiadas desses acordos. Não acontece o mesmo em outras áreas, sei lá, eu me formo em comunicação, por exemplo. A Uhum, lógica da comunicação em Portugal e a lógica da comunicação na Alemanha, por exemplo, é diferente. Mas uma pessoa, seja que nacionalidade ela tiver, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha ou em qualquer outro dos 30 países a que me referi, uhum. a pessoa é a mesma, o interior é o mesmo, o jeito de ser é o mesmo. Então, obviamente que assim, os acordos que são passíveis de reconhecimento coletivo são os da área da saúde e as engenharias. E aí, no caso, eu trabalho particularmente com as áreas da saúde. Não, interessante. E dentro da área da saúde, a especialidade com que você trabalha mais são os médicos. Estou correto? Uhum. Sim, a gente atua mais dentro da medicina porque a medicina e a enfermagem, né? Mas são as Uhum, áreas que têm uma maior necessidade de profissionais aqui na Europa. uhum, Então, a gente tem situações, seja de médicos indiferenciados, que seria o nosso clínico geral no Brasil, seja o médico especialista, existe uma demanda muito grande na Europa toda. Então, porque o sistema de saúde é diferente, por N fatores. Mas, então, a gente optou por ficar na medicina, e uhum, particularmente a gente atua muito fortemente na medicina, porque nós conseguimos ajudar muito esse profissional. É um profissional que normalmente tem uma demanda de tempo muito grande já dentro da sua atividade, seja no uhum, Brasil, seja nos países da América do Sul, que a gente atua com todos. uhum. E acaba acontecendo que esse profissional se beneficia muito dos nossos serviços, porque a gente pega ele pela mão e tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer por ele. Ele só vai precisar fazer prova, isso a gente não pode substituí-lo. Mas desde dar material para estudar, fazer toda a representação aqui, acompanhar passo a passo, orientar ele para que ele tenha tranquilidade no processo. Isso Entendi. tudo a gente faz com muita tranquilidade e os médicos se beneficiam muito disso. Não, perfeito. Antes de eu entrar no processo propriamente dito, eu gostaria de entender por que um médico brasileiro, um dermatologista, um cardiologista, Uhum. validaria a sua especialidade na Europa. Qual seria o benefício para esse profissional? Bem, eu te diria que hoje a gente tem cada vez mais benefícios. Uhum, Eu diria que o primeiro que eu destaco mais é a diferenciação ok. para o mercado local onde ele atua. Então, vamos imaginar que eu estou falando de um médico brasileiro. Ele já está no mercado, ou ele está se formando. O que vai acontecer? Ele vai entrar num mercado que é cada vez mais competitivo. Não sei se é uma informação que tu tens, mas hoje a gente tem 574 mil médicos no Brasil. Ok, E no universo de 5 anos, a demografia médica diz que nós vamos ter 850 mil médicos. ok. Isso quer dizer, no universo de 5 anos, nós vamos aumentar em mais de 50% o número de médicos. Veja, se hoje a gente já tem muitos médicos que só vivem de plantão porque já não conseguem uma colocação, como é que isso vai acontecer daqui a pouco? Isso vai ficar um cenário muito mais difícil. Ou Entendi. seja, não vai ser o fato dele ser médico suficiente para destacá-lo. Vai ser necessário que ele tenha outros diferenciais. E aí sim, a internacionalização pode fazer muita diferença, porque ele já não é um profissional que entra na mesma categoria dos outros, ele já é um profissional diferenciado. Ok. Então, em primeiro lugar, a diferenciação no mercado local mesmo.
Depois é o conjunto de oportunidades que se abrem para o profissional que quer ter uma atuação internacional, ou constante, ou eventual, ou fazer bate e volta, como a gente tem muitos profissionais, Uhum. seja em Portugal, seja em outros países da União Europeia. Para os profissionais que têm interesse na área acadêmica, por exemplo, a gente tem muitas oportunidades, porque o profissional que faz o reconhecimento aqui pode buscar projetos de pesquisa na Europa, pode, inclusive, dependendo do seu background, apresentar projetos de pesquisa. Ok. E a Europa tem muitos recursos para a área de pesquisa. Os grandes laboratórios, na verdade, estão aqui na Suíça, Canadá, Estados Unidos. Então, muita coisa se tem aqui. O Covid também acabou provocando muito mais interesse, digamos que percepção de que a pesquisa deve ter investimento constante, e Uhum. nesse caso, um profissional que tiver um background que permita que ele atue também na apresentação dos projetos de pesquisa, pode ser o caso. Uhum. Também ele pode estar morando no Brasil e, a partir da telemedicina, ganhar em euros. Então, ele pode muitas Ok. vezes estar no país, num outro país, e fazer telemedicina internacional. Então, vamos imaginar um médico que fez o reconhecimento e decidiu ficar no Brasil. Além de ele poder se beneficiar da diferenciação de ser um médico internacional, ele poderá prestar telemedicina para a Europa, para um ou Uhum. mais países, a partir do fato de ser um médico internacional. Então, ele recebe em euros, ele tira documentação, receituários, tudo na Europa, mas ele continua morando no Brasil. Então, ele consegue fazer reserva, inclusive, em euros. Ah, interessante. É bem. Vale bastante a pena, então, o médico brasileiro É. ter essa validação na Europa. Agora, vamos pensar no processo em si, tá? Uhum. Por onde ele começa? Qual é o primeiro passo que um médico, ou até mesmo um enfermeiro, um fisioterapeuta, qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa dar para começar Eu esse acho, processo de validação? eu te diria que, em primeiro lugar, ele tem que ter claramente definido para ele o que que ele quer com isso. Ok. Então, ele tem que definir os seus próprios objetivos. Porque, obviamente, que se a definição de objetivos ficar clara, é muito mais fácil de ele chegar ao resultado. Então, Tá. vou me basear nos médicos, porque cada processo é diferente. Tu Uhum. citaste algumas profissões, e aí, se eu vou falar de médico, o processo é de um jeito, se eu vou falar de dentista, o processo é outro, se eu falar de enfermeiro, o processo é outro, se eu falar de fisioterapeuta, o processo é outro. Então, vamos focar nos médicos e numa próxima oportunidade, de repente, a Tá. gente pode entrar em outras áreas, tá bem? Não, perfeito. Bom, desculpa. Não, não, eu só ia perguntar, você mencionou em relação aos objetivos, você consegue dar um exemplo de um objetivo que um médico ou uma médica pode ter, por exemplo? Vamos imaginar um médico que quer se diferenciar no mercado local, quer participar de pesquisas dentro do mercado brasileiro e quer se diferenciar dos outros médicos. Ok, Esse médico não tem interesse em morar na Europa. Ele tem interesse em ter mais destaque, poder ter referenciais importantes na hora de se diferenciar, e ele pode eventualmente querer trabalhar em telemedicina ou mesmo só ficar na área de pesquisa. entendi. Então, nós não estamos falando de um profissional que tenha interesse em mudar para a Europa, tá? Nós estamos falando de um profissional que quer ficar, quer ter upgrade profissional no universo que está. Não Ok, mudou de país, tá bem? Esse profissional, definindo claramente isso, ele sabe que ele não tem como propósito uma mudança em que ele precise fazer prospecção de oportunidades de trabalho na Europa. hum, Então, ele já tem um conjunto de informações sobre como é que ele vai se programar. Porque se o profissional tem o propósito de buscar oportunidades profissionais, ou se ele vai
vir morar para a Europa, ele já tem que ter um universo de preocupações diferentes da que eu vou te apresentar agora. Entendi. Então, vou falar de um, depois a gente pode até falar do outro, se for o caso. Perfeito, Então, perfeito. vamos imaginar, vamos falar das duas possibilidades. Então, esse profissional tem intenção de ficar no Brasil e ele quer fazer o processo de reconhecimento. Tá bem. Então, a primeira das questões é entender a legislação para verificar de que maneira é que ele vai fazer o processo de reconhecimento dele. Porque aqui na Europa é muito comum que as pessoas digam o seguinte: às vezes os brasileiros que falam conosco dizem assim, mas eles não explicam nada, eles não te dizem o que fazer. É porque existe uma lógica que o conhecimento está disponível para todo mundo, a legislação está disponível para todo mundo. O processo, como ele ocorre, está disponível para todo mundo. Então, não é uma obrigação minha, eu quero dizer, da universidade. Então, dentro disso, às vezes a gente não faz as perguntas, eles não vão nos dar as respostas. E às vezes a gente não sabendo, sequer vai saber que perguntas fazer, né? Então, o primeiro passo é conhecer o processo em profundidade para que você não tenha riscos no meio do caminho, para que você possa tomar as decisões corretas. Feito isso, o que que você tem? Um conjunto de documentos que você tem que levantar para que possa fazer os processos de candidatura. O processo de reconhecimento de medicina, ele envolve várias etapas. A primeira etapa é o levantamento de documentos. Depois ele vai ter que fazer a candidatura numa universidade que seja compatível com os propósitos dele. Uhum. Depois disso, ele tem uma prova objetiva, que acontece normalmente na primeira quinzena de janeiro, uma prova prática, a defesa de tese, e quando ele fechou esse processo, ele está reconhecido em Portugal. Então, ele tem que começar pela fase de conhecimento e documentação. E essas outras três etapas, que daí são as provas de conhecimento. Entendi. Só para esclarecer, o médico ele precisa fazer um período em uma universidade? Ele precisa estudar ou o processo é feito por meio de uma universidade? As universidades são a porta de entrada, mas ele não precisa estudar, ele precisa fazer provas de conhecimento que são realizadas pelas universidades. Entendi. Então, ok, quem apresenta as provas, os exames, são as universidades. Estas são as Isso, instituições responsáveis que exato, para fazer o reconhecimento do diploma brasileiro desse profissional. exatamente. Então, são as Entendi. universidades, são as escolas médicas que definem as provas, que definem como é que isso vai ser feito. E Tá, aí, a ok. partir disso, cada universidade vai ter o seu processo. E Gesseli, todas as universidades com escolas médicas têm a prerrogativa de apresentar esse exame para o profissional brasileiro? Bem, vou fazer uma separação aqui. O processo de reconhecimento, seja da medicina dentária, em tese, deveria ser desenvolvido somente por universidades públicas. O que Entendo. ocorre é que, assim, a medicina privada ainda é uma realidade muito recente em Portugal. Então, a gente tem a primeira universidade que abriu foi a Católica, há 2 anos atrás, e tem outras universidades abrindo. Uhum. Então, até hoje, e a gente sempre em Portugal tem que falar até hoje, o processo de reconhecimento só é feito, no caso da medicina, por universidades públicas. Então, todas as faculdades de medicina fazem o processo de reconhecimento. Entendi. Todas as faculdades de medicina públicas. Públicas, e tá. E são cerca de quantas universidades públicas que têm curso de São, medicina? são sete. 7 universidades. Universidade de Lisboa, eu tenho sempre que olhar pelo país, assim, universidade, para não esquecer ninguém. Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Minho,
Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, e tem duas dentro da Universidade do Porto, então tem duas universidades. Então são 8 instituições. Olha aí, ó. Essa mulher sabe tudo de para você Tem que fechar o olho para lembrar, né? fazer a sua validação em Portugal. Agora, a gente falou, você falou do processo em Portugal, bem legal. Mas lá no começo, no começo da entrevista, você mencionou que esse profissional ele tem acesso aos outros países membros da União Europeia Uhum, e também aqueles do Schengen. Como já a pessoa validou em Portugal, mas como essa pessoa, por exemplo, ela vai exercer a medicina na Alemanha? uhum. Portugal fala português, Alemanha é alemão. E aí, como funciona isso? Me explica, me explica. São questões diferentes, né? Eu acho que eu poderia te dizer que tem três pilares aí que um profissional precisa definir quando ele tem o objetivo de trabalhar na Europa, seja em Portugal, seja em qualquer país. Um é o pilar profissional, outro é o direito a ir e vir, né? A questão do direito a estar no lugar. E Uhum, outro é a pertinência, né? A língua. Então, a fase do reconhecimento, o reconhecimento profissional, do profissional médico, estará feito. Ele vai ter estes outros dois desafios: falar a língua e ter o direito a permanecer. Então, são dois outros fatores que ele vai ter que olhar. O médico está reconhecido, entendeu? entendi. Então, a medicina está reconhecida, o direito profissional ele vai ter, mas ele vai precisar cumprir outros pré-requisitos, sem dúvida. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, se um médico lá sai lá do Brasil, sai lá do Rio Grande Uhum. do Sul, Tá lá minha gauchada. Uhum. sai lá de Porto Alegre, vai para Portugal, ele reconhece o diploma em Portugal, do jeito que você explicou, mas só que ele gosta da Alemanha, tem descendente alemão, mas não tem passaporte alemão. E ele quer exercer a medicina na Alemanha. Então você falou do pertencimento, que é a língua. Então Uhum. ele precisa fazer um exame de proficiência de alemão, no caso? Isso sempre vai depender de cada país de acolhimento, tá? Então, se ele vai para a França, ele vai ter que saber falar francês. Se ele vai para a Alemanha, ele tem que falar alemão. Se ele vai para um país de língua inglesa ou que aceite a língua inglesa, ele vai precisar falar inglês. Então, eventualmente, a gente vai ter, por exemplo, a Inglaterra saiu do espaço comum europeu, da União Europeia. Então, hoje, o curso de medicina de Portugal não serve para a Inglaterra. A Inglaterra não aceita da mesma maneira que os outros países Os da outros União países Europeia. aceitam, entendi. Facilita, mas não é redondo assim o processo. Entendi. Então, mas se ele for para a Bélgica, por exemplo, a Bélgica aceita muito bem o inglês. Então, o profissional não vai precisar falar belga, por exemplo. É, Ele pode falar inglês. ok. Então, nesse caso, ele tem que ter proficiência no inglês. Mas a medicina está reconhecida. Entendi. E aí tem a questão política, né, do visto, que ele precisa falar o idioma. Estou partindo de um pressuposto aqui. É, E aí ele conseguindo um trabalho, vai fazer o trâmite para que ele consiga o visto no país de desejo. Estou correto? sim, sim, porque o que que acontece? Cada país dentro da União Europeia, ele tem uma regra para seus vistos, os vistos que ele concede. Vistos que vão se tornar em autorizações de residência. Exato, exato. Então, para que ele possa se tornar um residente, um visto, muitas vezes um visto eu posso pedir para turismo, né? Mas a autorização de residência é que me permite vir, trabalhar e ficar. Exato, é. E esta autorização de residência, a gente tem N modelos. Mesmo Portugal tem 7 ou 8 Sim, modelos de sim. autorização de residência. E cada país vai ter o seu. Como os médicos são muito necessários em todos os países da Europa,
eles têm sempre muito mais facilidade na hora de fazer qualquer modalidade de visto e de autorização de residência. Per- E o de trabalho é um deles. Nossa, perfeito, perfeito. Não, ficou claríssimo. Ficou muito bom essa explicação, porque eu estou familiarizado com alguns tipos de visto e existem vistos especiais para profissionais de saúde, na Alemanha, na Irlanda Uhum. e em vários países da Europa, para que esse profissional, se é, claro, como a gente mencionou lá no início, se é o objetivo dele migrar para a Europa, esse caminho pode ser, pode ser feito. Nossa, maravilha, maravilha, maravilha. Foi muito bom. Vou Pode falar. acrescentar mais uma questão aí que eu acho que é relevante. Como falamos do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha também. Uma das questões que é muito comum é a gente ter dentro dos povos, do povo brasileiro, independente de que lugar ele venha, a gente ter descendência de povos europeus. Ai, Então, quem tiver a oportunidade, quem tiver a possibilidade de fazer uma nacionalidade, de buscar uma nacionalidade europeia, é muito importante, porque o trânsito, eu disse lá que a gente tinha os três pilares, né? A gente resolveu o profissional, a gente pode ter resolvido a língua, mas o trânsito, se eu for mudando de país dentro da União Europeia, por exemplo, uma nacionalidade me abre portas para os 30. exato. Mas se eu só vou ter o visto de Portugal, me abre portas Portugal. A Exatamente. autorização de residência para Portugal é só Portugal. Então, a concessão de uma nacionalidade pode ser um grande facilitador e tem outros benefícios que vão além do trânsito também, seja para estudar, seja maneiras de residir. Existem vários outros fatores aí que a nacionalidade faz diferença. Então, você aí no Brasil, de acordo com os dados do IBGE, olha isso aqui: 22% da população brasileira tem descendência italiana, Ah, é? 14% tem descendência alemã. Eu não sei aqui agora de cabeça os portugueses, né? Então, o Eu até não brasileiro. sabia esses números aí. São os dados de acordo com o IBGE, esses são os dados, né, das descendências. Inclusive, até, Viva, por mais eu sou afrodescendente, mas a avó da minha avó chegou no navio da Itália lá no Espírito Santo. Ah, é? Então é Exatamente. italiano também, é isso? E assim, sei lá, quinta geração, a avó da minha avó, eles foram trabalhar lá nas lavouras lá do Espírito Santo. E E aí entrou um baiano na Na história, história. e eis-me aqui. Então, o brasileiro tem muito pé na Europa. Então, tira o seu passaporte, É, hein? isso. Até foi uma colocação interessante essa que tu fizeste, porque assim, teve uma mudança na legislação italiana agora há pouco, e um dos receios que se tinha é que houvesse alguma limitação de geração, porque a cidadania italiana é uma das poucas que não tem limite de Não geração. tem, é. Então, você, não interessa se é quinta, sexta, oitava geração, se a gente chegou lá nos idos de 1500, se a gente consegue ter o rastro, digamos O assim, Rastia. a gente vai conseguir sempre fazer a nacionalidade italiana. Nós fazemos a judicial, que é feita na Itália, né? Mas a portuguesa, por exemplo, também a gente também faz, mas a portuguesa já tem muito mais É, limitações do que tem a italiana, por exemplo. exatamente. A maioria dos brasileiros que têm nacionalidade europeia que eu conheço são italianos, né? Eu conheço muito. Inclusive, eu tenho até um amigo muito próximo meu, e ele é descendente de. Ele é nipo-brasileiro e tem passaporte italiano, né? Por causa os pais, a família dos As pais misturas que vieram o do Brasil faz, Japão, né? exato, e Uhum. da mãe, italiano. Mas esse é o povo brasileiro, né? Tudo junto É e verdade. misturado. É o que eu mais amo no nosso país, essa mistura Aham. toda. Mas, Gesseli, muito obrigado por essas informações. Olha, foi muito bom você participar aqui no canal. E
passar isso para os médicos? E como as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala aí o seu Instagram, fala o seu YouTube, Olha, fala como que as pessoas entram em contato com a GCLI. bom, eu tenho duas empresas em Portugal, mas eu sou da Em Portugal Consultoria. Então, seja no Instagram, o nosso arroba é arroba em Portugal Consultoria. No nosso site é www.emportugalconsultoria.com.br. Nosso canal do YouTube também é Em Portugal Consultoria. E aí a gente está à disposição, né? A gente tem uma equipe que também trabalha no Brasil e que faz tudo para facilitar a vida dos profissionais que tenham interesse em atuar na Europa. Agora estamos lançando uma plataforma internacional de telemedicina, então a gente vai poder não só dizer para os médicos que eles podem atuar na telemedicina, mas divulgá-los na Europa, fazer com que eles aproveitem esses e para atender com qualidade os 5 milhões de brasileiros que vivem na Europa. E então, estou aí à disposição, sempre que precisarem, a gente está às ordens. E aí, num outro momento, a gente marca para conversar com os dentistas, conversar com os veterinários, com os Olha, enfermeiros, e vamos orientando as pessoas para que elas façam o procedimento de reconhecimento internacional da maneira correta. Só uma deixa final aqui. uhum, sim. Hoje eu estava acompanhando as provas da última fase do processo de reconhecimento de medicina. E aí vi uma médica que não era cliente minha, mas que me deu uma dor muito grande. Ela passou, ela foi aprovada, mas ela fez uma escolha errada da última prova, da modalidade de prova da última etapa. E uma das coisas que acontece é que quando a gente faz uma escolha errada aqui na Europa, a gente carrega ela para a vida. Porque um profissional que fez a escolha errada que ela fez não vai conseguir ingressar numa especialidade que ela gostaria de ingressar, porque ela vai ter uma nota sempre baixa. E ela nunca vai conseguir resgatar isso. Uhum. Então, hoje, quando eu vi isso, pensa assim, em alguém que estava pensando, dizendo assim, não apresenta, cancela a prova, não faça. Porque, embora ela tenha tirado a nota mais alta que ela poderia tirar, ela não vai conseguir ter os resultados futuros que ela gostaria de ter. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: o caminho fácil nem sempre é fácil sempre. Às vezes a gente toma atalhos achando que vai facilitar a nossa vida, e ele pode vir a ser um peso que a gente vai carregar para a vida inteira. Então, façam tudo que vocês forem fazer, façam com profissionais que conhecem os processos, com pessoas que são conhecedoras do que estão fazendo, e não pensem que o caminho fácil vai lhe dar retorno a médio e longo prazo. A Europa tem uma característica de dar boa qualidade de vida, mas ela sempre olha para o passado. Então, eu costumo dizer que aqui o que tu faz uma vez, tu faz sempre. Esse é o olhar que a Europa tem. Se tu foi um bom profissional, se tu fez tudo certinho, ele entende que tu vai continuar fazendo. Mas se tu fez errado, ele também vai entender que tu vai continuar fazendo errado. Então a gente tem que fazer as coisas certas para que a gente tenha os resultados que a gente espera. E É, aí sim, o país está de portas abertas para nos receber. é por isso que é importante procurar um profissional que entende. Você vai procurar Certamente. GCLI que entende. Quer fazer pós-graduação na Europa? Você vai me procurar. São Claro, pessoas que levam você para o seu objetivo de maneira assertiva, para que você, no médio, longo prazo, obtenha o seu objetivo os profissional, resultados que os você espera, resultados que você tanto quer. Isso é importante, exatamente. pensar a longo prazo e ter um processo estabelecido, um processo passo a passo, bem executado. É. A gente não faz um processo só, né, Paulo? Quanta gente você já atendeu? Quanta gente você aprendeu? Como é que as universidades procedem no processo? Como é que ela faz para conseguir o melhor resultado? Então,
o acúmulo de clientes que a gente já atendeu nos deu uma bagagem de erros e acertos, de procedimentos que vão ter um resultado mais efetivo, melhor resultado. Então, assim, quando eu falo de olhar direitinho para o processo que tu vai fazer, não interessa se vai contratar a GCLI ou qualquer outra consultoria para que possa fazer orientação. Mas se quiser bons profissionais, tu vai contratar o Paulo, porque tu sabe que ele vai saber como te guiar para o teu objetivo. Tu vai contratar a GCLI, porque tu sabe que ela vai te trazer os resultados. E aí, deixa eu só fazer uma propaganda final. Vai. Nós temos 95% de resultado positivo, seja em medicina, seja em odonto, seja em enfermagem, os nossos indicadores são de 95%. Então, de 100 clientes que me procuram, 95% eu consegui dar o resultado que eles esperavam. Tem 5% que eu não consigo dar conta, porque ele tem que fazer prova. E Uhum. aí não é comigo. Eu já não consigo garantir o resultado da prova. Perfeito. Exceli, muito obrigado mesmo. Não Obrigada eu, esquece, Paulo. não esqueça você de deixar o seu like, de se inscrever no canal e falar com a gente. Todas as dúvidas, estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fiquem bem.